Vamos orar para a nossa oração hoje. Glória a Deus. Santo Deus. Senhor Deus, meu Pai, essa quinta-feira, essa noite, Pai, essa noite, Pai, para os nossos corações, Senhor. Usar o muito profundo, sempre usar, Pai. Mas eu queria estar voltando na tua vida, Senhor, abençoe a sua família, abençoe cada um que está aqui nessa noite, que já abençoe a oportunidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Abra sua Bíblia em Filipenses 4. Vou ser breve. Muito tempo dos irmãos. Aleluia. A partir do verso 1, nós vamos ler do 1 ao 9. Filipenses 4, do 1 ao 9, carta do apóstolo Paulo, né? Aleluia. Filipenses 4, do 1 ao 9. Acharam? Que diz assim: são exortações, né? O título, a epígrafe diz exortações. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam mesmo no Senhor, e peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste, recebeste, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? Até aqui. Glória a Deus. Para que a gente possa compreender, o livro de Filipenses, ele tem um título, né? Ele é dado esse título pelos historiadores de ser o livro mais feliz da Bíblia. Porque fala essa parte aqui, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, né? E só que o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aos Filipenses, ele está onde, irmãos? Ele está na cadeia. Ele está na prisão. Então ele não está em nenhum lugar confortável. Deixa eu ver se fala aqui no começo, na saudação dele. Ele não está em nenhum lugar confortável, mas ele está preso, né, em Roma, por conta de pregar o Evangelho. Ele diz aqui, olha, no 1,7 de Filipenses: como tenho por justo sentir isso de vós, todos, porque você tenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na defesa e confirmação do Evangelho. Então ele estava lá preso por pregar o Evangelho, e ele estava cumprindo o seu chamado, né, o seu apostolado. Porque quem é o apóstolo Paulo? Quem é Paulo? É um apóstolo, é o enviado de Deus para dirigir, guiar, instruir a igreja. E aqui ele está falando que ele se sente muito feliz, muito alegre e até coroado, porque mesmo ele estando nessa situação contraditória, ele viu pessoas sendo transformadas pelo Evangelho. Ele pode testemunhar vidas sendo transformadas. Ele fala da Evódia, ele fala da Sintique, ele fala do Clemente, ele fala dessas duas mulheres, e ele fala
Para o Evangelho não existe impedimento, não importa qual a situação, mas o Evangelho ele rompe fronteiras para transformar a vida das pessoas. Então nós vemos que ele está alegre, ele olha, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Então ele está regozijando no Senhor, porque mesmo diante de uma situação tão difícil onde ele se encontra, ainda assim Deus está usando ele para pregar o Evangelho e para transformar a vida das pessoas. Olha que coisa tremenda. E por isso que ele fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Por isso que é considerada a carta mais alegre da Bíblia, o livro mais alegre da Bíblia, porque essa alegria, ou esse regozijo, regozijai-vos, é genuíno. Não é alegria, não é o regozijo que vem das circunstâncias, né? Eu estou alegre porque eu comprei uma casa, eu estou alegre porque eu comprei um carro, eu estou alegre porque eu consegui o emprego dos sonhos. Não é nada disso. Essa alegria, ela vem do Espírito Santo de Deus, porque é uma alegria genuína. Vem do Espírito, não vem da circunstância. E coisa boa é, irmãos, quando nós sentimos a alegria que vem do Espírito, não é? É maravilhoso, porque você está frutificando no Espírito, você está tendo ali comunhão com o Senhor. E aí ele fala, seja a vossa equidade. O que é equidade? É o contrário de iniquidade, né? A iniquidade é o pecado recorrente, a equidade é o contrário. Então seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Quando ele fala perto está o Senhor, não é de maneira geográfica, né? Assim, perto, Deus está perto de mim. Não, ele está dizendo isso acerca da volta de Jesus. Perto está o Senhor de voltar. Por isso que a minha equidade, né, a minha conduta diante de Deus também tem que ser notória a todos os homens, porque perto está o Senhor. Quando ele fala perto está o Senhor, essa palavra significa que Jesus está voltando. Ele está perto, a volta dele está próxima. Então, quanto mais eu sei dessa verdade, mais eu me alegro no Senhor e mais eu vigio na minha conduta, né? No meu comportamento, a minha equidade, ela precisa ser notória a todos os homens. E aqui no 6 ele fala, não estejais inquietos por coisa alguma. Louvado seja Deus. Por coisa alguma. Alguma. Seja o que for, seja o que for. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus por onde? Pela oração e súplica e com ação de graças. Então, geralmente, irmãos, é de hábito, né? Quem ora, geralmente eu faço isso. Eu oro, apresento a Deus a minha petição, né? A minha súplica. Eu oro, claro que eu oro todos os dias, mas tem dias que eu tenho algo para pedir para Deus, né? Alguma súplica, alguma situação específica. E eu sempre encerro a oração de agradecer a Deus, crendo que eu já recebi esse milagre. Então eu já encerro a oração falando, graças te dou, Senhor, porque eu sei que a minha oração já foi atendida, né? Graças te dou porque eu sei que o Senhor já me ouviu, já me escutou e a minha oração já foi atendida. Isso é você orar com ação de graças. É uma ação de gratidão antes de receber o milagre. Antes de receber a bênção, você já está orando com ação de graças, né? Então isso no mundo espiritual é muito poderoso, porque você já está agradecendo por algo que você ainda não recebeu fisicamente, mas você está mostrando pela fé que você crê que pela oração o Senhor já te ouviu, Ele já ouviu a tua petição, e eu não preciso estar inquieto
frustração? São as nossas necessidades. A necessidade que mexe com a gente, né? Por isso que ele está falando, não estejais inquietos por coisa alguma. Então, ele sabe que nós temos necessidades materiais, físicas, emocionais, né, espirituais. Quantas necessidades nós padecemos? Então, as nossas necessidades, elas têm que estar diante de Deus. Isso aqui é muito poderoso. Porque não é só você ouvir a palavra no culto, é você colocar em prática. Você só conhece o poder de Deus quando coloca em prática. Não adianta. Porque Jesus falou assim, lá em Oséias está escrito: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Mas Jesus fala mais. Ele fala: esse povo sofre por falta de examinar as Escrituras, por falta de conhecimento e também por não experimentar o poder de Deus. Conhecimento e poder de Deus. Eu preciso do conhecimento, mas eu também preciso do poder de Deus. Eu preciso do conhecimento, mas eu também preciso viver o sobrenatural. O milagre. A mudança, não a mudança. A mudança de vida, a mudança de cenário, as coisas acontecendo, a promessa se cumprindo, aleluia. Só que, lembra quando eu preguei aqui sobre José? José ele foi para o Egito com 17 anos. Com 30 anos que ele assumiu o governo do Egito. Quantos anos se passaram? 23? É isso? Não. 23. 13 anos. Oh, meu Deus, também eu sou de matemática. 13 anos. Com 30 anos ele assumiu o governo. Com 30 anos Jesus começou seu ministério. 13 anos depois. 13 anos se passaram. E quanta coisa José passou, né? Que foi eu ministrei aqui. Então, eu preciso crer de uma maneira que excede o meu entendimento. Por que José conquistou o governo do Egito? Passou por tudo que ele passou, porque ele tinha uma promessa, o coração voltado para a promessa, e ele cria de uma maneira que era além de todo entendimento. Além do entendimento. Porque a fé, ela te faz andar além. Ela te faz enxergar além. Né? Então está escrito aqui: e a paz de Deus, que excede todo entendimento. E o que é essa paz de Deus? É quando eu me conecto com Ele. Então eu vou colocar diante dele minhas necessidades, minhas petições, vai estar em tudo conhecido diante de Deus. Oração, súplica e ação de graça. Pronto. Você terminou de orar, você agradeceu, você pode ter certeza. Isso eu te garanto. É melhor do que qualquer remédio, qualquer calmante, antidepressivo. Você não precisa disso. A paz vem. E a paz de Deus que excede todo entendimento. Você não está entendendo, mas você tem paz. Você não está entendendo, mas você sente paz. Então a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos onde? Em Cristo Jesus. Olha só que coisa tremenda, irmãos. A palavra de Deus chega onde o remédio não pode chegar, onde a terapia não pode chegar. Não sou contra a medicina, não sou contra a ciência. Eu cheguei já a fazer terapia também, mas quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que o poder da palavra ele é maior, ele vai além da medicina, né? Além da ciência. Então o que nós entendemos aqui? Que ela penetra, ela guarda o teu coração, o seu coração fica guardado, o seu pensamento fica guardado onde? Em Cristo. E o que é Cristo para nós? É aquele que nos garante na vitória. Não existe, irmãos, pecado, iniquidade, transgressão que o sangue de Jesus não possa pagar, né? Que o sangue de Jesus não possa purificar. Não existe transgressão, iniquidade, pensamento pecaminoso que o sangue de Jesus
Cristo para purificá-los. Eu preciso de uma mente purificada. Eu preciso de um coração purificado. Eu não posso olhar para a circunstância. Eu não posso olhar para a dificuldade. Eu tenho que olhar para Cristo. Aleluia. Eu tenho que olhar para a promessa. Eu tenho que colocar em prática essa palavra. Eu tenho que viver a paz de Deus que excede o meu entendimento. Eu não estou entendendo, mas eu tenho paz. Porque eu sei que os planos dele são de paz e não de mal. Né? Para nos dar o fim que desejamos, é o que está escrito. E aí ele diz: olha, quanto ao mais, irmãos. Então, você fez tudo isso. Aí agora eu vou trabalhar o que? A minha mente. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele fala que nós temos que ter a mente de Cristo. A mente de Cristo. Eu preciso. Senão eu não vou conseguir vencer esse mundo, igreja. Se eu não tiver a mente de Cristo, que é a mente que produz fé, que produz o milagre, que produz o sobrenatural, eu não vou suportar este mundo. Porque o mundo vai de mal a pior. O que a própria Bíblia diz lá em Timóteo, né? Que nos últimos tempos os homens se tornarão amantes mesmos, né? Incontinentes, cruéis, rebeldes, sem obediência, orgulhosos, jactanciosos, né? Está tudo escrito assim. E o que ele fala aqui? Ele fala: Timóteo, você não desiste, porque não vai ser fácil, mas não desiste. Não abra mão do teu chamado, não desiste do dom, que ninguém despreze o dom que Deus te deu, né? Então ele está instruindo Timóteo, que era o pastor da igreja de Éfeso, que se tornou depois pastor da igreja de Éfeso, a não desistir, porque as coisas iam apertar. Então eu tenho que ter o que, igreja? A mente de Cristo. Então, quanto aos mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensar. Mas ao invés de muitas vezes, irmãos, nós buscarmos essas coisas para dizer que o que é honesto, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, o que tem virtude, nós ainda estamos presos às coisas do mundo. Seja fisicamente ou agora, que é o pior, virtualmente, né? Esse dia eu estava rolando, vou confessar aqui um negócio com vocês. Eu busco a santidade, mas não sou santa. Aí eu estou rolando lá na feed, acho que não sei se é do Facebook ou se é do Instagram. Estou lá rolando lá, terminei de fazer as coisas, estou deitada lá tomando. Aí eu tenho aquele programa do Bochá, aí parou ali naquele negócio. Aí eles começam a contar a história, né? Engraçada, dos artistas e tal. Aí ele foi lá na plateia, aí o rapaz começou a contar a história, que ele foi sair com outro rapaz, não sei o quê, e eu fiquei presa naquilo. Só que assim, eu olhava para aquele rapaz e ficava assim, imaginando na minha mente, assim, sempre isso acontece comigo. Quando eu vejo as pessoas que estão nessas práticas mundanas, de pecado e tudo, aí eu olho assim para a pessoa e fico, da tela mesmo, eu fico, Jesus, o Senhor pode alcançar essa vida? Lembra quando a gente estava no São Vicente? Aí eu estava vendo o vídeo do Vic Vanilla, e você lembra do Vic Vanilla, que era um satanista, agora, né, mas se converteu? Você lembra? Aí eu estava no São Vicente, aí eu até abri a tela e mostrei para a Mari. Aí eu falei: Mari, eu sinto tão forte no meu coração, tão forte, que esse homem vai se converter, que Deus vai usar essa sabedoria que ele tem para falar do Satã, né, porque ele conhece o hebraico, o aramaico, ele conhece tudo, ele tem muito conhecimento, e Deus vai usar esse conhecimento em prol do Evangelho, foi o que eu falei? Passou alguns meses, não foi? E eu vou dizer algo para vocês: a próxima a se converter, Deus já me mostrou, é a Anitta. Ela vai se render ao Evangelho. Porque
Porque quando passa, eu tenho esse negócio, sabe, de ver os vídeos assim e ficar intercedendo pela pessoa ali na tela. Uma vez eu intercedi pela Andressa também, aí ela foi se converter, mas se perdeu, né? Mas ela teve a chance dela. Mas não sou eu, não é que tipo assim, eu sou alguma coisa, eu não sou nada, mas eu sei que o Deus me tirou. Então assim, outro dia eu postava um vídeo dela chorando, falando que ela tinha tudo, mas não tinha vazio. Nem esse vídeo. É um filme? Que ela está ensinando. Não, é assim, ela Anitta é um personagem e Larissa que é ela. Aham. Ela na vida real. Então, quando ela encontra fulano, você é obrigada a criar a Anitta. Entendi. Então, a Larissa vai mostrar o sentimento dela no filme, onde ela mostra que é o passinho dela, Aham. mostrando a Anitta do forte, sabe, como Larissa. Entendi. Então, eu nem sabia que era, mas quando eu vi aquela cena, eu orei. Eu intercedi, eu estendi minha mão e falei, Senhor, assim como o Senhor me tirou do mundo, o Senhor pode fazer na vida dela. E eu tive o mesmo sentimento que eu tive pelo aquele vídeo do Anila lá, né? Aí já estava vendo esse negócio, aí o cara começou a contar. Aí eu fiquei olhando e falei, Jesus, essa alma está perdida. Aí eu pensei assim comigo, se ele não aceitar Jesus, ele vai para o inferno. E aí eu pensei assim comigo, eu acho que a gente não gostaria de passar nem 5 minutos no inferno. Porque a Bíblia diz que o inferno é tormenta, né? É choro, é energia de dente, é tormenta. Total. E aí ele começou a contar a história, aí o Poxa já começou a encenar as posições lá que ele ficou com o cara. Eu peguei já uma lei, eu falei, isso aqui eu não vou ver, porque eu sou obrigada. Então assim, se a gente não vigiar, a gente fica preso nessas coisas, né? Porque eu acredito que todo mundo que fica com o celular na mão, aparece tanta coisa pra gente, né, Léo? Tanta coisa. Que não tem nada disso aqui, que não é honesto, não é de boa fama, não é puro, não tem virtude. Então, se eu não possuir a mente de Cristo, eu fico presa naquilo, e quando eu for ver, meu coração já está, né? A carne velha, né? Já está ali, né? Tipo, sempre influenciado. Mas aí, quando ele começou a entrar nesse assunto, eu já falei, Deus, se essa alma não já encontra com o Senhor, esse homem vai para o inferno, porque a prática é abominável, né? Diante de Deus. Enfim, então assim, e aí eu parei para pensar, eu falei, eu preciso vigiar, né? Preciso vigiar mais em relação ao que entra no celular, o que entra, né? Porque o pecado, ele acontece pelos olhos, né? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, o desejo dos olhos, o desejo da carne, né? E a soberba da vida. Então aí entra o pecado pelos olhos, né? Pelos olhos e pela carne. Então, quando o apóstolo Paulo está exortando a igreja de Filipenses, ele está falando, Deus está voltando, perto está o Senhor, ou seja, Jesus está perto de voltar. Então seja a vossa equidade notória em todos os homens. Louvado seja Deus. Então ele está falando que nós temos que pensar nessas coisas. E neste mundo, se a gente ficar muito focado no mundo, não vai ter essas coisas. Tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se é alguma virtude. Eu só encontro isso dentro da palavra de Deus, né? Em comunhão com Deus. Ou então, se for para ficar no celular, que seja ouvindo a pregação de alguém, né? Um pregador, que eu escuto bastante pregação também, mas em espírito também pego muita referência de pregadores. Então, eu me alimento, eu também preciso me alimentar. E aí ele fala, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. Ele está falando dele mesmo, Paulo. Isso fazei, o Deus de paz será convosco. Então, olha essa palavra, o Deus de paz. Coisa boa que nós estamos em paz com Deus. Mesmo que as coisas estejam assim, ó, de ponta cabeça. Mas que nós estejamos em paz com Deus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Então, essa é a palavra que o Senhor ministrou no meu coração, né? Que eu estava meditando. E eu creio que você coloque em prática. Porque para você viver o sobrenatural, você precisa colocar em prática. E às vezes, parece que assim nada está acontecendo. Eu estou colocando em prática, eu estou fazendo aquilo que a palavra, né, me dirigiu a fazer, e nada está acontecendo. Mas eu preciso entender que Deus é soberano também, né? E que Ele vai fazer na hora que Ele quiser, no momento que Ele quiser, e Ele tem a hora certa para fazer. Então
Então o Senhor nos exorta nessa noite a perseverar, a ter constância, aleluia, a ser perseverante nesta noite. A Bíblia ela fala para que ninguém tome a tua coroa. Para que é a coroa? É a salvação. É a salvação, aquilo que você tem de mais precioso é a tua salvação. Então, quando você vê alguém nessas práticas, eu não julgo, irmãos. Eu vejo lá porque eu sei que a pessoa está cega.